E aí pessoal, tranquilos? Espero que todo mundo esteja bem. Não esqueçam de ficar em casa, vamos seguir as recomendações médicas para a gente sair numa boa de tudo isso. Bom, minha gente, hoje eu vou finalizar essa discussão sobre o Antigo Egito. Vimos que o Egito, a civilização do Egito, vai acabar se desenvolvendo às margens do rio Nilo. Vimos que, de acordo com Heródoto, não dá para imaginar o Egito sem as águas, sem as enchentes do rio Nilo, que esse rio, de certa forma, vai acabar possibilitando a fixação desses grupos humanos. Vimos em aulas anteriores como vai se dar o processo de unificação política, como Menes, por exemplo, vai acabar se tornando o primeiro faraó. Vimos também, por exemplo, na aula passada, a questão de como estava organizada, dividida a famosa sociedade egípcia. E na aula de hoje, nesse vídeo, eu vou trabalhar com vocês a questão de como eram as crenças que existiam no Egito Antigo, quais eram as divindades, por exemplo, que eles acreditavam e qual o objetivo da mumificação. Olha, minha gente, do ponto de vista religioso, os egípcios eles eram politeístas, isto é, acreditavam em diversos deuses ao mesmo tempo. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, o próprio faraó era visto como um deus vivo. Ou ele era o próprio Amon-Ra reencarnado, que era uma das divindades que os antigos egípcios acreditavam, ou ele era nada mais nada menos do que o filho do próprio Amon-Ra. Amon-Ra, ou Ra, como os egípcios chamavam. Enfim, vai variar muito de governante para governante. Essa divindade Amon-Ra, ou simplesmente Ra, de acordo com os egípcios, a crença egípcia, era o famoso Deus Sol. Os egípcios também acreditavam em outras divindades, como Ísis, que era a responsável pela maternidade, pela fertilidade, pelo amor também. E muita gente acreditava que Ísis era capaz de modificar, alterar as cheias do rio Nilo. Ísis, por exemplo, era casada com um camarada chamado Osíris. Osíris, por exemplo, era o deus da eternidade, o deus da vida após a morte. A lenda egípcia nos conta a seguinte história, viu? Sete, se eu não me engano, era irmão de Osíris e Ísis, até porque Osíris e Ísis, só para vocês terem ideia, de acordo com a mitologia egípcia, eles eram respectivamente marido e mulher e também irmãos. As lendas egípcias nos contam da seguinte forma, que Sete era um deus malvado e tentou tomar o trono de Osíris, e dessa disputa ele acabou assassinando o próprio irmão, retalhando ele em vários pedaços. Ísis chorou, até reconstituir os pedaços de Osíris que foi destruído pelo seu irmão, respectivamente falando. E a mitologia nos conta, a mitologia egípcia, grega não, minha gente. A mitologia egípcia nos conta que Osíris, que era filho de Ísis, Horus, que era o filho de Ísis com Osíris, foi tomar as dores do pai e acabou entrando em disputa com o tio para vingar o pai que havia falecido. A mitologia egípcia nos conta, por exemplo, de que Sete acabou cegando Horus, que Horus acabou recebendo um falcão, acabou se auxiliando dessa divindade e devolvendo o olho dele, que acabou sendo arrancado nessa disputa e vencendo o malvado Sete. Essa pequena história que eu acabei de contar para vocês, ela também é retratada através de um filme chamado Deuses do Egito. Não sei se vocês já assistiram ou se já ouviram falar sobre ele. Eu até recomendo que vocês assistam esse filme. Ele é bem interessante e mostra essas disputas, como os réis mortais se relacionavam com os deuses. E esse filme, por exemplo, ele é interpretado por um ator que inclusive atuou no seriado Game of Thrones. Eu não sei se vocês conhecem, assistem ou já ouviram falar, que é o famoso ator dinamarquês, se não me engano é dinamarquês. Agora eu só não sei se pronunciar o nome dele corretamente. Nikolai Coster-Waldau. Ele acabou interpretando o Jaime Lannister nessa série brilhante, fantástica, maravilhosa, que foi reproduzida pelo canal HBO, que era a produção do canal HBO, e esse ator que interpreta, o Jaime Lannister, ele está inclusive presente nesse filme chamado Deuses do Egito, que eu recomendo que vocês assistam. Ele é muito interessante no que diz respeito a essas batalhas que os deuses do Egito acabavam travando.
Bom, minha gente, religião politeísta, isto é, acreditavam em diversos deuses ao mesmo tempo. Como eu trabalhei para vocês no vídeo na sociedade egípcia, os sacerdotes vão ficar encarregados de simplesmente ficarem encarregados, responsáveis pelos cultos religiosos. A religião no Egito, como eu falei para vocês, como eu estou falando, aliás, perdão, a responsabilidade da religião ficava a cargo dos sacerdotes. Eram os sacerdotes os responsáveis por conduzir os cultos religiosos. Que os egípcios acreditavam numa série de deuses: Ísis, Osíris, Sete, Amon-Ra, Horus, Anubis. E uma característica muito importante do Egito Antigo, nos seus deuses, aliás, perdão, era que eles possuíam corpo de homem e cabeça de animal, que é o que é comumente conhecido como entidades zoantropomórficas. Eles tinham corpo de ser humano, mas a cabeça era de um animal, só para vocês terem uma ideia. Bom, olha, minha gente, nessa historinha, os egípcios acreditavam que existia vida após a morte. Aquela velha ideia de viver eternamente vai ser marcante em diversas sociedades. E a civilização egípcia também não vai ficar atrás no que diz respeito a essa suposta crença de que existe vida após a morte. Os egípcios acreditavam que para a alma um dia regressar ao corpo, era muito importante preservar o corpo. É aqui que entra, por exemplo, a famosa técnica, o processo de mumificação dos corpos. Que quando um ser humano morria, eram os sacerdotes egípcios, responsáveis pela religião, que vão ficar encarregados de simplesmente trabalhar todo o processo de mumificação. A alma partiu para a eternidade. Para que a alma um dia regressasse ao corpo, era muito importante a preservação do corpo. É aqui que vai entrar, por exemplo, o famoso processo de mumificação. Que não pense que esse processo estava acessível a todos. Não, muito pelo contrário. Era um processo caro que durava 70 dias, só para vocês terem ideia. Só quem podia pagar por esse serviço eram aquelas pessoas ligadas ao faraó ou à família do faraó, que no caso vai ser mumificados. Morre o corpo. De acordo com as crenças egípcias, com a crença da religiosidade egípcia, eles acreditavam que a alma viajaria para ser julgada no famoso tribunal de Osíris. Osíris foi o deus que voltou da morte para a vida, de acordo com as crenças egípcias. O corpo morreu, mas a alma partiu para ser julgada no famoso tribunal de Osíris. Quando a alma parte, o corpo está morto. Aí é aqui que entram os faraós, é aqui que entram os sacerdotes, que vão pegar o corpo, vão abrir o corpo pelo abdômen através eles vão cortar o abdômen do morto, vão retirar tudo que é órgão que você imaginar, com exceção do coração. Eles colocavam um gancho no nariz, se eu não me engano, para retirar o cérebro. Uma vez retirados todos os órgãos, o coração vai ficar no corpo, viu? Eu explico já por quê. O coração vai ficar no corpo, mas os demais órgãos vão ser extraídos, colocados em urnas funerárias, que serão sepultados juntamente com o defunto. Passado esse processo de retirada desses órgãos, eles vão ficar guardados, bem preservados em vasos funerários. O corpo vai ser banhado numa espécie de tanque com sal, que eu me esqueci agora o nome do sal que eles utilizavam, que esse corpo vai ficar para retirar as impurezas, as bactérias, os germes, enfim, etc, etc, etc. Esse processo vai durar, se eu não me engano, 70 dias. Passou esse processo, aí sim, retira-se esse corpo dessa espécie de reservatório ou tanque, começa-se a enfaixar com feixes de linho, era enfaixado, depois que era todo enfaixado o corpo, aí sim, sepultava-se o corpo juntamente no sarcófago,
O sarcófago era o caixão no qual as pessoas que eram mumificadas eram sepultadas. E mais uma vez esse processo de mumificação era caro. Era caro e era caro. Uma vez o corpo mumificado, uma vez o corpo colocado no sarcófago, a alma poderia sim viajar na paz, na tranquilidade, para ser julgada no famosíssimo Tribunal de Osíris. Que os egípcios antigos acreditavam o seguinte: Anubis, que era o deus chacal, era ele que levava a alma para ser julgada no Tribunal de Osíris. Acho que vocês devem ter percebido que eu falei que o coração ficava no corpo do defunto. Confere? Confere. Pois bem, o que é que vai acabar acontecendo? De acordo com a religião egípcia, acontecia da seguinte forma: o momento máximo do julgamento do Tribunal de Osíris era quando o coração era colocado numa balança. Do outro lado da balança teríamos uma pena. O que era que os egípcios acreditavam? Se o seu coração fosse mais leve do que uma pena, aí sim a alma seria absolvida do famoso julgamento do Tribunal de Osíris. Mas como a gente sabe que as múmias estão mortas até os dias de hoje, caso o fulano não fosse absolvido no julgamento do Tribunal de Osíris, os egípcios acreditavam que existia uma divindade chamada Amite, que de acordo com a religião egípcia, essa divindade era uma mistura de leão com crocodilo, com hipopótamo. A alma seria devorada por essa divindade. Mais uma vez, coração do lado da balança, a pena do outro lado da balança. Se o coração fosse mais leve do que a pena, a alma poderia viajar tranquilamente e retornar para onde? Para o corpo que foi preservado. Mas se acontecesse a lógica, que a gente sabe que as múmias estão mortas até os dias de hoje, o que é que os egípcios acreditavam? De que Amite, uma divindade que existia no Egito Antigo, devorava todas aquelas almas que não conseguissem ser absolvidas no famoso julgamento do Tribunal de Osíris. Todas as múmias que foram sepultadas levaram junto para a sua sepultura o famoso exemplar do Livro dos Mortos, que de acordo com a mitologia egípcia, esse Livro dos Mortos seria recitado no famoso julgamento do Tribunal de Osíris. É tão impressionante, minha gente, esse processo de mumificação, que as múmias estão preservadas até os dias de hoje. O que tem de múmia lá no Museu do Cairo é uma coisa impressionante. E também outras múmias que estão espalhadas por aí, mundo afora. Agora, minha gente, tem uma curiosidade, caso vocês não saibam, tudo era sepultado junto com o faraó. Não pensem que foram só seres humanos que foram sepultados, não. Existiam também outros processos de mumificação que eram bem mais baratos, que duravam em torno de 20 dias. Mas o processo mais caro, mais complexo, era aquele que simplesmente passava 70 dias para preparar todo o corpo do faraó para que ele fosse para o famoso julgamento do Tribunal de Osíris. E eles encomendavam todo esse processo ainda enquanto vivo estavam. Alguns mais poderosos acabaram construindo, aliás, as famosíssimas pirâmides, que a pirâmide era o túmulo dos faraós, construído ainda em vida, e quando o faraó morria, ele era sepultado juntamente com seus objetos, com seus pertences e também com seus animais. Sim, as escavações arqueológicas que encontraram até hoje no Egito Antigo encontraram também animais que foram mumificados. Gatos, cachorros, crocodilos, hipopótamos, bois. Sim, também existem esses animais que foram mumificados durante a história do Egito Antigo. Essas múmias até hoje estão preservadas principalmente no famoso Museu do Cairo, que foi encontrado de gato mumificado, crocodilo, hipopótamo, cachorros, por que não dizer. Se pertencia ao faraó, quando morriam, também vai ter o mesmíssimo tratamento. Também animais vão ser mumificados. Essa as crenças que existiam no Egito Antigo. E dessa forma, minha gente, a gente vai finalizar essa discussão sobre o Egito.
Eu espero que vocês tenham gostado da explicação. Se gostou, já sabe, dá um joinha e, minha gente, colaborem para o nosso trabalho. Obrigado.